Olá, galerinha do sétimo ano, tudo bem com vocês? Vamos lá para mais um conteúdo, o último conteúdo do nosso terceiro bimestre, que é a União Ibérica e as invasões estrangeiras. Eu vi, falei com vocês anteriormente, da coroa portuguesa, ela decidiu colonizar efetivamente o Brasil, devido às diversas tentativas de invasões europeias, né? Somente seria possível proteger a América Portuguesa com uma ocupação de fato, né, no território. No entanto, gente, apesar dos investimentos portugueses na colonização, né, que foram feitos aqui no Brasil, as incursões estrangeiras continuaram também, né? E assim eu vou falar sobre os principais casos, né, de invasão estrangeira aqui na América Portuguesa, tá? Vamos falar das invasões francesas. Eu quero dizer pra vocês, que é muito importante ressaltar isso pra vocês, né, que a França nunca aceitou os termos do Tratado de Tordesilhas em 1494, tá? Que dividia as terras conquistadas no continente americano, entre Espanha e Portugal, que durante o período pré-colonial, a França também desejava lucrar com a exploração do pau-brasil. E por isso, gente, além de promover diversas incursões, né, no litoral da América Portuguesa, também passou a estabelecer relações, tá, com os indígenas da região. Sendo dessa forma, a colonização, né, da França percebeu que com o fracasso das capitanias hereditárias, teria a oportunidade de consolidar uma colônia americana. Uma colônia da América, desculpa. Em meados do século XVI, né, diversos huguenotes migraram para a América Portuguesa com o objetivo de fugirem da perseguição católica na França, né? A gente estabelece esse contexto de uma pequena colônia na Baía de Guanabara em 1555, como ficou conhecida como França Antártica, tá bom? Os franceses, eles acabaram se envolvendo nos conflitos entre indígenas e colonos portugueses e durante a Confederação dos Tamoios, o líder da colônia francesa, Vilagagnon, né, se aliou aos tupinambás na luta contra os portugueses. A França Antártica, ela existiu enquanto uma colônia até 1565. Quando o Estado se organizou, ele liderou a resistência portuguesa. Diante desse cenário, gente, a cidade de São Sebastião do Rio de Janeiro foi fundada com um forte, né? E acabou se tornando extremamente importante para a expulsão definitiva dos franceses em 1567. Tá? Não satisfeitos, né, de perder a colônia do Rio de Janeiro, os franceses migraram para o Nordeste e tentaram estabelecer uma nova colônia lá, na região do Maranhão, sendo que é chamada de França Equinocional. Tá? A coroa portuguesa reagiu rapidamente dentro desse território brasileiro, né, expulsou os franceses em São Luís em 1615. Os franceses seguiram seu objetivo de constituir uma colônia e foram em direção ao norte e fundaram a Guiana Francesa. Gente, a França equinocial, colônia francesa localizada no atual estado do Maranhão, tá? No início do século XVII. Durou poucos anos, porém marcou a região, ok? Dentro disso tudo, né, a União Ibérica teve o conflito também com os holandeses, tá? Durante o período que se estendeu em 1580 e 1640, né, ocorreu uma unidade política por meio de uma união dinástica, né, entre os monarquistas de Portugal e de Espanha, conhecida como União Ibérica. Isso porque o rei Dom Sebastião tentou conquistar a região do norte da África no ano de 1578. Mesmo avisado sobre o perigo de investida, né, uma vez que o jovem rei não tinha herdeiros, Dom Sebastião decidiu seguir em frente e foi uma famosa batalha de caráter entre os portugueses e de origem cristã e os mouros que o rei desapareceu, né? O desaparecimento de Dom Sebastião, acabou precipitando a crise monárquica em 1580 e o aparecimento do mito sebastianismo, ok? A coroa espanhola, a gente aproveitou o caos político pelo qual a sociedade e a nobreza atravessavam e invadiu Portugal. Tá? Os lusitanos tentaram resistir, mas sua luta foi em vão. Assim, no ano de 1580, começou a União Ibérica e o reinado dos reis Filipes II, III e IV sobre Portugal, tá? No que se refere ao Brasil. Tal união política não fez muita diferença no quadro social e econômico, já que os administradores portugueses continuaram em seus cargos. No entanto, Portugal, tal união causou algumas questões. Uma das burguesias mais poderosas da Europa era aquela que era formada por Países Baixos. Estes representavam uma região, né, de grande desenvolvimento econômico, onde as diversas manufaturas destacavam pelo mercado europeu. Os Países Baixos, gente, eram administrados pela família, tá, dos Hamburgos. E possuíam e eram administrados pela família dos Hamburgos, como eu falei com vocês, e grande autonomia, né, sob a administração de Carlos V, que era pai de Filipe II. Sua história e sua cultura, né, econômica eram respeitadas e essa situação mudou drasticamente com a ascensão de Filipe II, que herdou de seu pai a Espanha e dos Países Baixos. A razão da mudança explica-se algumas razões e a ascensão, né, do protestantismo que tinha polarizado o mundo cristão, né, no século XVI, mais ou menos por aí, provocado, gente, conflitos entre católicos e protestantes por causa do predomínio burguês, né? O calvinismo se difundiu,
né, por causa do predomínio burguês pelos Países Baixos, e por outro lado a Espanha se mantinha profundamente católica. Né, e os cristãos no mundo do século XVI, né, provocaram conflitos entre os católicos e protestantes. Por causa do predomínio burguês, o calvinismo se difundiu rapidamente pelos Países Baixos, tá? E assim, a Espanha se mantinha profundamente católica, e Filipe II era considerado o mais poderoso, mais devotado monarca católico. Além disso, Filipe II, gente, ele era um monarca absolutista, tá? Assim como sua chegada ao trono terminou uma fase de benevolência, né, em relação aos Países Baixos. O novo monarca pôs fim à tolerância religiosa e substituiu os governantes nativos por administradores espanhóis de sua confiança, subordinados os Países Baixos diretamente à Espanha. Na guerra contra a Espanha, os Países Baixos foram apoiados, tá, politicamente e militarmente pela Inglaterra. Assim, devido ao amplo conflito, a Espanha aceitou finalmente uma trégua, a trégua dos 12 anos, tá, gente, que foi de 1609 a 1621, e representou na prática a independência dos Países Baixos. Reflexos políticos e econômicos desse conflito foram sentidos em Portugal. Desde que os tempos medievais, Portugal possuía relações comerciais com os holandeses, que intensificaram na época a expansão marítima. Ora, essa situação mudou de forma ampla no cenário político e econômico com a Guerra dos Países Baixos. O governo espanhol, que nesse tempo já havia adquirido o reino português, adotou duras medidas dos Países Baixos, tá? Medidas restritivas ao comércio de seus portos, incluindo Lisboa. Para os holandeses, tais medidas tornaram-se permanentes, porém, uma vez vedado o acesso aos portos e ao comércio aos portugueses, os mercados holandeses decidiram atuar diretamente na Índia. Os primeiros contatos acabaram fracassando, mas a solução para o comércio direto foi finalmente encontrada com a Companhia das Índias Orientais em 1602. Passou a ter um monopólio do comércio oriental, garantido desse modo lucrativamente da empresa. O êxito dessa companhia induziu os holandeses a constituírem, em meados do século XVII, a Companhia das Índias Ocidentais, a quem o governo holandês concedeu subsídio e o monopólio do tráfico negreiro, da navegação, do comércio, por um longo tempo na América e no litoral da África, ok? E essa nova companhia deve-se criticar a maior façanha das companhias das Índias Ocidentais, a conquista de quase todo o Nordeste açucareiro no Brasil, ok? O Brasil, gente, o Brasil e os holandeses, né? A Holanda, ela teve uma das províncias dos Países Baixos e dominava o comércio açucareiro no continente europeu. Por isso, possuía uma estreita relação comercial com Portugal, além de ser responsável pela distribuição do açúcar produzido no Brasil. A Holanda também financiou a construção de diversos engenhos no Nordeste brasileiro. Assim sendo, a primeira tentativa de conquista holandesa no Brasil, que ocorreu em 1624 em Salvador. Okay? O cerco holandês em Recife começou com Maurício de Nassau, tá? Que decidiu investir na reconstrução da economia açucareira do Nordeste. Por esse nome, gente, no momento, ocorreu uma invasão e produção açucareira praticamente paralisada. Isso fez com que os colonos portugueses abandonaram os engenhos e muitos escravos fugiram. Nassau financiou as obras de infraestrutura no engenho e adquiriu mais africanos escravizados para suprir a mão de obra sobre esses engenhos. Além do incentivo da produção açucareira, o governo de Nassau foi marcado por um intenso desenvolvimento urbano e artístico na capitania de Pernambuco. Além do importante convívio entre diversos grupos religiosos, né, e sociais, no entanto, manter Maurício de Nassau como representante de Pernambuco era muito caro para o governo holandês, e por isso o administrador foi substituído por uma junta em 1644. Tá? A insurreição pernambucana. Com a junta governativa do poder, toda a relação com a sociedade pernambucana construída por Maurício de Nassau desapareceu. Havia mais liberdade religiosa, a participação política foi reduzida, os investimentos no engenho chegaram ao fim, e por mais satisfação de boa parte da população, senhores de engenho e comerciantes portugueses passaram a ser cobrados pelos empréstimos concedidos pelos holandeses. A insatisfação desses grupos foi determinantemente no processo de expulsão dos holandeses da capitania de Pernambuco. Dessa forma, o ano seguinte, 1645, tem início a rebelião responsável pelo fim do Brasil holandês. A insurreição pernambucana foi liderada pelos grandes senhores de engenho pernambucanos, que durou quase uma década, chegando ao fim somente em 1654, quando os holandeses se retiraram de Pernambuco. O resultado desse movimento, gente, armado pela expulsão dos holandeses, acabou afetando a economia açucareira da América portuguesa. Isso porque quando os holandeses deixaram a capitania de Pernambuco, acabaram migrando para as Antilhas com o objetivo de continuar seu trabalho, entendeu? De continuar seu trabalho. Como os holandeses já dominavam as técnicas de produção, acabaram estabelecendo um negócio extremamente lucrativo, né? Assim, o açúcar antilhado, né, acabou se tornando o maior concorrente do açúcar brasileiro, contribuindo para o declínio da economia açucareira na América portuguesa a partir do século XVII. A
Atividade, gente. Página 2005, 2006, 2007, 2008. Já estou disponibilizando o gabarito. São 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 19 e 20. Fiquem com Deus, se cuidem, tá bom? E tô no celular de vocês. Beijo.